Olá, amigos, paz e bem, sejam bem-vindos ao Milênio Espírita. É um programa de entrevista que tem por objetivo, acima de tudo, debater, à luz da doutrina espírita, os problemas que afligem o homem e a sociedade. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com Luiz Pimenta sobre a Mansão do Caminho, a obra social de Divaldo Franco, lá na Bahia. Pimenta, muito obrigado por ter atendido a esse convite. Eu já vou perguntar como é que se deu o encontro, você, para trabalhar, sua iniciação para a Casa do Caminho. É uma história interessante porque eu não adentrei a Mansão do Caminho nem pela dor, nem pelo amor. Eu simplesmente, atendendo um convite de um amigo que estava passando por uma situação desesperadora, ele me convidou: Pimenta, vamos em busca de Divaldo, que eu preciso pelo menos ouvir alguma coisa de Divaldo, porque eu estou numa situação que realmente, se eu não me confortar com alguma coisa que o Espiritismo possa me oferecer, eu não sei o que será da minha vida. E naquela época a mansão, como era o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a Mansão do Caminho, uma obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. E nós fomos, que era na Barão de Cotegipe, 124, na Cidade Baixa, lá em Salvador. Esse foi o meu início, e nunca mais eu deixei a Mansão do Caminho, já tem nessa brincadeira 25 anos. 25 anos de convivência com o Divaldo, a ponto de você hoje relações públicas do Divaldo. Um pouco de relações públicas, um pouco de assessor de imprensa, um pouco de marqueteiro, enfim, a gente faz um pouco de cada coisa, de acordo com a necessidade e o nosso conhecimento na área, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Caminho da Redenção, é o Centro Espírita, e a Mansão do Caminho, que é uma obra social. Atende hoje a quantas crianças? Qual é o contingente hoje formado pelo corpo de atendimento? Hoje, nós temos algo em torno de 3.300 crianças assistidos, não só crianças, mas também outros assistidos. Para você ter uma ideia, hoje a mansão fornece algo em torno de 4.200 refeições dia, atendendo o imperativo dos necessitados, desde a creche até as outras áreas, como a Caravana Alta de Souza, como o Lar das Idosas que nós temos, enfim. Nós atendemos hoje algo em torno de 3.300 pessoas dia. O interessante é que não é apenas na área da educação, mas também na área de saúde. Há uma presença constante da assistência prestada pela casa. Isso. Lá nós temos uma policlínica que faz todo um atendimento de diversas especialidades. Odontologia, pediatria, ginecologia, enfim. Nós temos a Casa do Parto que ele hoje executa algo em torno assim, de 120 partos por mês. Partos feitos normal. Prevalece o interesse em sempre ter a condição do parto normal. Exclusivamente normal. Existe vamos dizer assim, um convênio com outras maternidades. Quando a parturiente ela vai para fazer o parto, e se for um parto de risco, nós temos a ambulância, nós encaminhamos essa parturiente para um hospital próximo da mansão, para que esse parto seja feito com condições necessárias de atendimento. Quando nesses hospitais o parto é natural, eles nos solicitam, nós mandamos a ambulância e nós fazemos o parto lá. Já é feito o pré-natal dessas senhoras? Na realidade, a criança, ele adentra a Mansão do Caminho já no ventre da mãe, através do pré-natal. Esse é um dado que ele estava falando aqui nos bastidores e me chamou muita atenção, porque desde o ventre materno até a conclusão, por exemplo, de um curso educacional... Profissionalizante. Então, quando a criança entra no ventre da mãe, através do pré-natal, chega no momento, ela faz o parto lá dentro, sendo, claro, um parto natural. Ela faz o parto. 2 meses depois, essa mesma criança, ela entra na creche. Depois ela vai para o Jardim de Infância, Esperança. Depois ela vai para a Escola Alvorada Nova.
Aí ela vai para a escola Allan Kardec, e aí o ensino fundamental básico até o 8º ano ela faz na Escola Jesus Cristo. Eu tenho dados aqui, só me perdoe, eu estou até para a ilustração aqui do telespectador, do nosso internauta, da creche, com 170 crianças a partir de 2 meses de idade, De 12. você falava. Isso. Jardim da Infância, 84 crianças. Isso. Escola Infantil Alvorada Nova, são 160 alunos. A Escola Allan Kardec, você citou, 370. Escola de Educação de Primeiro Grau Jesus Cristo, 1.030 até 18 anos. Isso. Centro de Artes para jovens das escolas com idade entre 12 e 16 anos. E a Escola de Informática, 180 alunos oriundos de todas a Escola da Mansão. Dá um total aqui de 2.064 alunos. Muita gente diz, como é que o Divaldo consegue administrar isso? Eu acho que se milagre existe, esse é um milagre. Hoje nós temos uma lavra muito grande, Divaldo está com 256 livros psicografados. E o retorno, o resultado da venda desse livro, ela contribui muito. E muitas dessas escolas, ela tem um convênio de cooperação mútua com o governo do estado, o município. Com exceção da Escola Jesus Cristo, todas as escolas, desde a creche até a Escola Allan Kardec, passando pela Escola Alvorada Nova, para o Jardim de Infância, todos eles, a criança entra às 7 da manhã e sai às 17 horas. A Escola Jesus Cristo são 2 turnos, não temos o turno noturno, temos o turno da manhã e o turno da tarde. E o mais interessante é que todas elas, a alimentação da merenda escolar, fardamento, o que você possa imaginar de atendimento médico, atendimento odontológico, tudo é feito pela Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho está situada numa área que você me falava, carente, bastante carente. Isso. E de carências envolvidas até mesmo, não só sociais, mas também do ponto de vista até mesmo de segurança, de intranquilidade, não é isso? O bairro do Pau da Lima é um bairro periférico. A mansão está encravada lá, é um bairro onde foi considerado, estatisticamente falando, 70% da sua população vive realmente abaixo da linha da pobreza. É um bairro, ele é violento, enfim, mas em volta, segundo a espiritualidade, aonde está a mansão, num raio de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, nada acontece que venha atingir a mansão a nível de violência. Funciona como uma redoma, um oásis onde energeticamente propicia também a melhoria, a saudabilidade do restante. Exatamente. E com um detalhe, né? Ele é um bairro eminentemente evangélico. Interessante. Hoje nós temos algo em torno de 99% de comunidade evangélica. Poucos, esse 1% que eu digo, posso até levar em consideração de que são católicos e espírita, basicamente. Né? Interessante porque a obra kardecista do Divaldo não vê isso, não tem nenhuma restrição a atender ao trabalho social e cristão. É isso? Naquela época, quando o Divaldo começou a desenvolver atividades de construção da Mansão do Caminho no Pau da Lima, ali era considerada uma área nobre. Era uma área nobre, tanto sim que na época as pessoas diziam, mas colocar uma instituição social aonde aqui só tem veranistas, porque na realidade era uma área muito boa, e só eram pessoas de mansões, só eram veranistas. Mas a espiritualidade sabia que no futuro aquilo se tornaria um bolsão de misérias. Então ela sabia de que a qualquer momento as coisas poderiam modificar como modificou e teria que ter uma instituição que viesse dar todo um suporte àquele bolsão de miséria. Já que você tem essa convivência com o Divaldo, fala um pouco para nossos internautas qual é a principal qualidade dele para chegar até aqui com esse brilhante desempenho. Olha, falar da qualidade de Divaldo, eu acho até algo desnecessário pelo que nós conhecemos de Divaldo. Divaldo é de uma honestidade, um negócio assim impressionante. Tem algumas histórias de Divaldo, para você ter uma ideia,
Eu vou contar porque é de público. Uhum. Certa feita, um grande industrial no Rio de Janeiro, ele tinha algo em torno assim, de 7 empresas, muito ligado a óleo de soja, óleo de oliva, enfim. Era um suíço, ele não tinha família, ele era sozinho, e ele passou em documento, caso ele viesse desencarnar, que tudo aquilo ficaria para a Mansão do Caminho. Tudo bem, foi feito, em cartório, o documento foi. Ele gostou de uma senhora, veio casar com essa senhora e mandou um convite para Edivaldo. Edivaldo percebeu de que, poxa vida, ele constituiu família. Chamou os advogados e devolveu tudo. Porque naquele momento ele passou a constituir família, viria filhos, com certeza, e aí ele não aceitou coisa nenhuma. Então, para se ter uma ideia de como é a personalidade de um homem como esse, de uma honestidade é algo. Certa feita também, isso conta, a tesoureira conta, que um grande empresário fez uma doação de uma determinada verba, mas queria um recibo daquele Y mais X, e ele recusou. Que era um dinheiro que ia tirar realmente a mansão de uma situação difícil. Ele preferiu recusar do que entrar numa situação. Então, para você ter uma ideia do que seja a personalidade de Valdo Franco. Nós estamos conversando com o Luiz José de Oliveira Pimenta, o Pimenta, que é assessor de comunicação dessa grande figura humana, Divaldo Pereira Franco, e ele nos está permitindo conhecer um pouco mais ainda da convivência. Se a gente conhece Divaldo apenas das palestras, da leitura de suas obras psicografadas, da peculiaridade de sua vida caridosamente feita num ambiente cristão e espírita acima de tudo, a gente tem agora próximo a quem está convivendo diariamente com ele. Mediunidade do Divaldo, você falou aí, são 256 obras. São 256 obras, exatamente. Curiosidade, qual é o tempo que o Divaldo tem para psicografar? Olha, nas viagens, a atividade dele, além de divulgação doutrinária através das suas palestras, ele, em momentos de descanso, ele psicografa. E de madrugada, não tem hora. E na mediúnica ele está psicografando, enquanto está desenvolvendo toda a atividade de apoio à espiritualidade, ele está ali psicografando. Então a espiritualidade sempre encontra um tempinho para levá-lo a desenvolver o trabalho. Hoje ele está com 256 livros psicografados por diversos espíritos. Claro que uma gama considerável é obra psicografada por ele, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E nós temos, na área psicológica, né? Na área, inclusive hoje nós temos, são 17 livros da série psicológica, continua sendo 17 livros. Mas qual é o de maior aceitação? Qual é a referência maior em termos de venda atualmente? Hoje nós podemos dizer que o maior recordista de vendas dos livros de Divaldo, que não é de autoajuda, ele chama-se Transição Planetária. Ele vendeu algo em torno de 700 mil livros. E o best-seller de autoajuda é o Vida Feliz. Vida Feliz está agora em torno de 300 mil livros já vendidos. O primeiro livro dele foi psicografado em 1964. É o Mestre de Amor. Mestre de Amor. Primeiro isso. 8 milhões e meio de exemplares vendidos. Isso. Além das vendas de CDs, DVDs, com palestras também. Palestras, seminários, workshops, né? Uhum. O Divaldo também tem cumpre um roteiro internacional, não fica permanentemente no Brasil. Ele é um orador de renome internacional, atendendo também a essa rotina de viajar para atender esses convites. Divaldo atualmente, agora, ele está na Europa e ele vai invadir até o mês de junho, o mês de maio. Vai na Bélgica, Áustria, vai na República Eslovênia, vai na República Tcheca, enfim. Vai fazer uma turnê muito grande divulgando a doutrina espírita. Ele, naquele livro de Ana Maria Spranger, ele foi considerado o Paulo de Tarso do Espiritismo. Porque naquela época o Paulo, ele visitava aqueles países, né, à margem do Mediterrâneo, né? E hoje, respeitando as devidas proporções, o avião nos leva muito mais rápido em qualquer lugar. E hoje ele deve ter já ministrado algo em torno de 18 mil palestras.
em todo o mundo. 88 anos e de uma saúde que é impecável. Na última vez que ele esteve em Fortaleza, por exemplo, ele começou brincando, né? Que o pessoal ia para as palestras deles, então vamos ter que ir à palestra, que pode ser a última do Divaldo. Ele brinca sempre quando ele chega assim, diz assim para a mentora, né? Olha, eu fui convidado para, vamos supor, nós estamos em 2015, em ano de 2017, e para tal lugar, o que é que a senhora acha? Aí ele diz, só fica esperando ela dizer, não, aceite. Aí ele aceita e sabe que pelo menos tem 2 anos mais de vida, né? Mas teve uma vez que ela perguntou e disse, meu filho, vamos orar. Então ele achou que a qualquer momento ele poderia ir embora. Mas ele tá com 18 mil palestras já, ele já visita algo em torno assim, de 66 países dos 5 continentes, né? Ele fica 260 dias, em média, 260 dias fora de Salvador, desenvolvendo essa atividade da divulgação da doutrina espírita no Brasil e em outros países. Enfim, é um batalhador com 88 anos e tem uma visão impressionante, porque ele não, você tem ideia, ele lê sem usar óculos, não usa óculos, com 88 anos é até um pouquinho difícil, né? Dentro de todo esse conjunto tem também um projeto idealizado por Joana de Ângeles e colocado em prática desde 1998, que gostaria que você falasse sobre o movimento Você e a Paz. O movimento Você e a Paz, ele foi idealizado por Joana em 98, e eu tive a felicidade de coordenar esse projeto por 14 anos. E ele consiste em levar a palestra, não palestra espírita, mas levar a palavra da paz em praça pública, para que a gente possa convergir todos os segmentos da sociedade num só lugar. Não é uma caminhada, é uma concentração pública. E ele hoje em Salvador, sempre dia 19 de dezembro, que já está institucionalizado, já faz parte do calendário de manifestação cívica e cultural do município de Salvador, nós colocamos 25, 30 mil pessoas. E a gente consegue convergir mais pessoas somente pela curiosidade, dizer, poxa vida, quem é aquela personalidade que está ali falando sobre a paz e tem tanta gente? Eu vou até lá para ver. E a gente consegue trazer. Hoje o Divaldo está fazendo essa palestra em boa parte do Brasil e em 11 países, principalmente na Europa. Interessante aqui, ele fez uma palestra na concha acústica da Universidade Federal do Ceará e tem um depoimento, sempre ele fala em rádio, depoimento de um companheiro de rádio, Tom Barros. Ele disse, eu fiquei fascinado, ele é um católico, praticante, devoto dos seus santos, mas ele ouviu aquela voz falando sobre a necessidade de paz. E ele entrou e disse que até hoje é fascinado pelo Divaldo. Diz que considera um iluminado entre todos aqueles que são os defensores da paz de um mundo melhor, na verdade. O movimento Você e a Paz tem em outros países também. Estou notando aqui, Áustria, Espanha, Estados Unidos, Paris, também incrementado pela ação dela, da participação dele? Exatamente. Esse projeto ele já extrapolou as fronteiras do Brasil, encontra-se já nesse país. Em função desse projeto, o Divaldo foi convidado em 2002 pela ONU a participar de um encontro mundial pela paz entre líderes religiosos, e ele foi, como personalidade física, como líder da doutrina espírita, tudo em função desse projeto da paz que realmente ele está conseguindo chegar em boa parte do mundo. Aliás, nós estamos chegando ao mês de maio, de abril a maio tem um roteiro aqui de agenda que mostra que o homem não para não, né? Com 88 anos de idade, eu vou aproveitar e dizer aqui, olha, Portugal, Alemanha, ele está em Viseu. Nós estamos gravando este programa numa quinta-feira, dia 23. Ele hoje está em Viseu. Vai para a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Inglaterra, Suíça, Áustria, República Tcheca, República Eslováquia, ele já tinha falado isso aqui, mas é impressionante com a vitalidade do Divaldo. Isso é uma agenda somente abril e maio. Só 2 meses. 2 meses. Uma outra pergunta. Fala um pouco aqui sobre a benfeitora Joana de Ângeles. Joana, eu sempre digo que eu tive uma participação
numa das encarnações anteriores, porque numa conversa que ela teve com o Divaldo, nós estávamos eu e um amigo, nós estávamos sentados juntos, e Divaldo passou e disse aos dois juntos. E aí ficamos sem entender. Ficou curioso. De qualquer maneira, sempre andamos juntos. E no dia seguinte, isso foi uma terça, no dia seguinte eu tinha que levá-lo, na quarta-feira, à televisão, porque ele ia dar uma entrevista. E esse amigo disse, não, eu quero ir também. Então, tudo bem. Quando chegamos na televisão, o Divaldo disse assim, olha, depois da entrevista, eu quero falar com vocês dois. Tudo bem, terminou a entrevista, ele disse, tem lembrança que eu passei e fiz assim, os dois juntos? Eu disse, sim, eu tenho uma lembrança assim. Ele disse, olha, no sábado passado, eu sentei, porque ele anda no palco, né? Ele se sentou e aí ficou olhando para eu. Me sentei, olhei para vocês dois, Joana me apareceu e disse assim, meu filho, aqueles dois são filhos do meu coração. Eu tirei cada um de abismos diferentes e os trouxe para trabalhar com você. Então isso me mostra a mãezona que é a Joana de Ângeles. E eu sempre coloco para as pessoas, puxa vida, a qualquer momento eu vou desencarnar e eu não vou ter a felicidade de ser recebido por ela. Porque, segundo o próprio Divaldo, ela está agora em 2015... Em 2015 ela estaria reencarnando? Tem informações de que estado? O país seria o Brasil? No caso, sim, seria o Brasil, mas não sabemos o estado, o local. E Divaldo também não diz muita coisa. Né? A título de informação, até para o ouvinte espírita, que muitas vezes fica curioso, ela já teve uma encarnação no Brasil no passado, inclusive na Bahia. Ela teve uma encarnação como Joana de Asbarge. Primeiro ela teve a encarnação como Joana de Cusa. Joana de Cusa. Joana de Cusa, depois Clara de Jesus, né? Naquela convivência com o irmão Francisco, né? Francisco de Assis. Depois ela teve uma encarnação como Joana de Asbarge, no México, que aí ela se tornou, depois que ela recebeu o hábito beneditino, ela se tornou Juana Inês de la Cruz. E no século XIX ela reencarnou como uma abadesa no convento da Lapa, como Joana Angélica de Jesus. Madre Angélica. Joana Angélica de Jesus. Madre Joana Angélica. E ela foi a última reencarnação no Brasil. Foi a única reencarnação dela. Nós temos conhecimento. Mas ela vem desde a época de Joana de Cusa até Joana Angélica de Jesus. E com exceção do nome Clara de Jesus, ela sempre teve a reencarnação como Joana, né? Joana, interessante. Joana de Cusa. Joana de Asbarge, Joana Inês de la Cruz, que é a mesma, simplesmente mudou o nome, e Joana Angélica de Jesus. Estou aqui também vendo aqui a importância dos assistidos, 3.704 alunos assistidos, 4.200 alimentações por dia, 280 funcionários, todos com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas, 400 voluntários também circulando pelas casas. Diversas áreas. As áreas, 79 mil metros quadrados de extensão territorial, 59 edificações. Eu fico a indagar aqui, Divaldo deixando o país, voltando para a dimensão espiritual, tem quem vai suceder nessa obra, quem vai cuidar dessa obra? O Centro Espírita Caminho da Redenção, ele é regido por um estatuto. O estatuto vai definir, na ausência, que ele é o primeiro vice-presidente. Nós temos um presidente, ele é o primeiro vice-presidente. Na falta dele, automaticamente, o segundo vice-presidente assume e assim sucessivamente. Mas vai dar uma continuidade tranquila, porque o estatuto assim reza de que vai haver sempre as eleições. Aí ficamos naquela dúvida, mas será que nós vamos ter um suporte financeiro com a ausência de Divaldo? Porque Divaldo está aí, vivo, divulgando, existe o convênio de cooperação, mas vai continuar tudo a mesma coisa. Claro, por alguns meses nós vamos conseguir vender bem os livros, que é um dos sustentáculos da instituição, são as vendas de livros, mas vai chegar um momento de que essas vendas já não vai representar muita coisa. Mas a mansão, durante todos esses anos, conseguiu, pelo menos, ter um suporte financeiro através de alguns imóveis alugados, enfim, que dá para suprir todas as necessidades. E o convênio, com certeza, porque a Mansão do Caminho, ela é o braço direito, considerado, inclusive, a maior referência de instituição social da América Latina. Uhum. E ela é o braço direito, exatamente, dos governos municipal e estadual.
Ela funciona desde 1952. A mansão, mas anterior a isso, desde o dia 7 de setembro de 1947, o Centro Espírita Caminho da Redenção, que já tem 68 anos de fundação. A gente está chegando aqui ao final desse encontro de hoje, convivendo com o Pimenta aqui nesses momentos, a gente pode sentir também o envolvimento de quem tem a presença, eu acho que é fantástica na sua existência, de ter a convivência do Divaldo Franco. Principalmente saber de que ali está próximo também aos grandes mentores espirituais de um trabalho que é reconhecido internacionalmente e que tem a grandeza e o porte de um espírito como Divaldo Franco. O Milênio Espírita agradece e deseja boa sorte, cada vez mais progresso nessa obra divinamente cristã. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o Divaldo, sobre a Mansão do Caminho. Se tivéssemos tempo, automaticamente nós iríamos esmiuçar muito mais com detalhes, dados estatísticos, mas a gente sabe que o tempo é limite da coisa. E eu quero agradecer a oportunidade, o convite de vocês e me colocando aí à disposição lá em Salvador para qualquer necessidade que porventura vir a necessitar. Internautas, até o próximo encontro.